Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje falaremos sobre impulso, está lá no capítulo 16, da página 356 do seu livro-texto. Eu sei que nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, está faltando aquela proximidade da sala de aula, onde a gente pode tirar ali naquele exato momento as dúvidas. Além de que nós podemos fazer brincadeiras, tornar as aulas um pouco mais atraentes, vamos assim dizer. Mas esse ensino à distância, ele tem também as suas vantagens. Vocês podem pausar essa aula no momento em que quiserem, podem assisti-la naquele momento em que você vai conseguir ter maior dedicação, concentração, na hora que for melhor para você, que você tiver o desejo de prestar atenção. Aquilo que você não entendeu, você volta, rever quantas vezes forem necessário. Então aproveitem, tá? Usem e abusem dessa condição que o ensino à distância, essas videoaulas, eles propõem para vocês. Muito bem. Impulso é a grandeza física que mede a variação de quantidade de movimento de um objeto. É causado pela ação de uma força atuando durante um intervalo de tempo. Então aqui vocês têm uma menina, né, dando aí uma cortada na bola, impulsionando essa bola, aplicando nela uma força durante um tempo. Aqui vocês têm um garoto chutando uma bola, então o pé desse garoto aplica na bola um impulso, que é nada mais nada menos do que a aplicação de uma força durante um tempo. Uma pequena força aplicada durante muito tempo pode provocar a mesma variação de quantidade de movimento que uma força grande aplicada durante pouco tempo. Isso aqui nós vamos trabalhar e observar bem. Então aqui eu tenho uma garota que está aplicando o impulso no seu próprio corpo. Tá? Aplicando uma força durante um tempo que vai fazer a sua velocidade variar. O impulso, ele é uma grandeza vetorial e ele equivale ao produto da força pelo intervalo de tempo. Como o impulso é igual ao vetor força vezes um escalar, que é o tempo, o impulso e a força passam a ter, portanto, o mesmo sentido e a mesma direção. Então o impulso, ele tem o mesmo sentido e a mesma direção da força, porque isso aqui é um produto com um escalar. Escalar é aquilo que apenas altera o módulo, a intensidade. Ele não altera no produto escalar a direção e o sentido. Então a direção e o sentido que tiverem a força resultante de possuir, o impulso vai ter essa mesma direção, esse mesmo sentido. Então aqui, ó, durante a aplicação de uma força, você vê aqui em frames, a chuteira batendo aqui na bola, a bola vai sofrer uma deformação. E durante esse intervalo de tempo que está em contato, em que a bola sofre a deformação, depois ela vai perdendo o contato e voltando ao seu estado original, por ela ser elástica, né? Nós temos o tempo de contato que determina esse ΔT. A intensidade da força vai depender da massa vezes a aceleração, conforme as leis de Newton. E o produto das duas me dá o impulso. Veja só, eu tenho aqui então a força atuando sobre um corpo, essa esfera representa um corpo, e durante aí alguns segundos há a aplicação da força, e esse intervalo de tempo determina o meu ΔT, que vai, de acordo com a multiplicação pela intensidade da força, me dar o meu impulso. Muito bem. Impulso é uma grandeza vetorial, isso está claro para a gente. Ou seja, ele tem que ter módulo, sentido e direção. Quando nós falamos em módulo, nós falamos da intensidade, do valor. O módulo de um vetor é exatamente a intensidade que ele tem. E nesse caso, se eu aplicar um módulo para o impulso, eu vou ter o produto do módulo da força resultante
vezes o intervalo de tempo. O impulso é, portanto, sempre paralelo à força que o gera. Unidade de medida. Como a força é medida em newtons e o tempo em segundos, o impulso é o produto desses dois, newton vezes segundo. A unidade de impulso é o produto newton vezes segundo. Lá na página 358 nós temos o problema 380, que diz o seguinte: uma força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical orientada de baixo para cima. Então tá aqui, ó. Uma força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical orientada de baixo para cima, certo? Duração 2 segundos. E essa força tem uma intensidade de 20 newtons. Dê as características, direção, sentido e intensidade do impulso gerado por essa força durante esse intervalo de tempo, é claro. Como o impulso, o módulo dele é o módulo da força resultante vezes o tempo, então a força que gerou o impulso é a força de 20 newtons. Durante um intervalo de tempo de 2 segundos, o impulso foi de 40 newtons segundos, não é newtons por segundo, que aí seria uma fração, é newtons segundo, ou newton vezes segundo a unidade, tá bom? Esse impulso ele tem o mesmo sentido e direção de quem? Da força F, de 20 newtons, dirigida para cima. Tá? Então, vetorialmente, esse impulso é vertical para cima, assim como a força F também o é vertical para cima. Então, impulso e força têm sempre o mesmo sentido e direção. Força que gera um impulso, geralmente a força resultante. O P381 diz o seguinte: uma partícula de 600 gramas, 0,6 kg, está em queda livre. O que é queda livre? Significa que está caindo no vácuo, livre de qualquer força de resistência, sem as forças de resistência do ar. Dê as características do impulso do peso da partícula durante os 3 segundos de movimento, dado que a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma partícula e ela cai livremente. Essa queda durou 3 segundos. Pergunta ele, qual é o impulso gerado pela força-peso? Muito bem. Quando essa partícula está aqui em cima, a única força que age nela é a força-peso para baixo. Então, se eu tenho apenas a força-peso, ela é a força resultante, F, que vai gerar um impulso. Então, a minha força F é a força-peso, que é o produto de massa por aceleração da gravidade. A massa é de 0,6 kg e a gravidade que ele me deu é de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai gerar uma força de 6 newtons. Essa força de 6 newtons vezes o intervalo de tempo de duração de 3 segundos da queda vai me dar um impulso gerado pela força-peso, que é 6 vezes 3, 18 newtons vezes segundo. Essa é a resposta do exercício. Impulso. Bem, assim como foi feito para trabalho, nós vimos que graficamente é mais fácil da gente visualizar o que está acontecendo e, inclusive, calcular, lá no caso de trabalho, calcular o trabalho pela área da figura. Como eu tenho aqui um exemplo interessante, que a gente pode fazer um paralelo com o que fizemos lá no trabalho, onde o trabalho corresponde à área da figura, eu vou fazer algo semelhante aqui, ó. Eu tenho agora uma força atuando de 60 newtons de forma constante, ela não varia, sempre 60, de 2 até 5 segundos. Então, esse é o intervalo de tempo, de 2 para 5 segundos, o intervalo de tempo de 3 segundos. O impulso
nós sabemos, é força vezes tempo, 60 vezes 3, que corresponde exatamente à base vezes altura, ó, 3 vezes 60. Então, de forma análoga ao que nós fizemos lá para o cálculo do trabalho, quando é força por deslocamento gráfico, quando o gráfico é força por intervalo de tempo, a área da figura equivale ao impulso. Então, essa área A, que possui base 3, altura 60, base vezes altura para o retângulo, me dá exatamente, numericamente, o mesmo valor para o impulso. Então, o impulso vale 180 newtons vezes segundo, que é as unidades que eu tenho aqui do meu gráfico. Força vezes tempo no sistema internacional. Então, o impulso é numericamente igual à área quando o gráfico for força por unidade de tempo. Quando aqui for deslocamento, a área vai ser equivalente ao trabalho, que nós já vimos. Bom, o que isso me permite? Isso me permite calcular em situações complicadas o valor do impulso. Aqui é uma situação bastante complicada. Eu tenho uma força que varia durante o intervalo de aplicação. E essa variação não me dá uma curva simples. E fazer essa conta aqui, ela é difícil para a matemática que nós conhecemos. Porém, o impulso ainda é numericamente igual à área. Então, se eu consigo calcular essa área, eu consigo calcular o impulso. O cálculo dessa área, ele é possível de ser feito quando eu conheço a equação dessa curva. E para fazer esse cálculo, eu preciso de uma ferramenta matemática que é chamada de integral. Integrais simples, vocês podem até aprender lá no terceiro ano, algum professor lá pode resolver dar uma pincelada nas integrais mais triviais. Mas é uma ferramenta que geralmente você só estuda, só aprende quando você escolhe a nível universitário um curso da área de exatas. É muito poderosa essa ferramenta, derivação e integração. E aqui eu já tenho uma amostra disso, porque ela permite que eu calcule, por exemplo, essa área, tá? Limitada pela curva até o eixo do tempo. É importante lembrar que é a área limitada pela curva até o eixo do tempo, tá? Até o eixo do x, da abscissa, melhor dizendo. Muito bem. As figuras que nós teremos aqui serão figuras simples, então vocês vão poder calcular a área por área de quadrado, retângulo, triângulo, tá? Figuras conhecidas. Uma partícula se movimenta, esse é um bom exemplo para a gente já aplicar então o cálculo do impulso pela área da figura. Olha. É o P382 lá da página 358. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante, e cujo valor algébrico varia com o tempo, de acordo com o gráfico. Tá? Aqui o gráfico é um gráfico da força em função do tempo. Aqui eu tenho a curva, essa curva aqui, ela tem que encostar aqui no eixo. Tá faltando um pedacinho aqui, mas é apenas uma falha do desenho. Muito bem. O valor algébrico negativo da força no gráfico indica que a força apresenta sentido oposto ao inicial. Então veja, inicialmente eu tenho uma força de 30 newtons que vai decaindo, diminuindo, e a partir do ponto aqui 4 segundos essa força se torna negativa e chega ao seu valor mínimo, né, negativo de menos 15. Muito bem. Eu tenho aqui, portanto, duas áreas limitadas em relação ao eixo do tempo. Então, veja, é a área da figura limitada com o eixo da abscissa, do tempo. Porque senão eu poderia enganosamente pegar a área desse triângulo aqui.
e isso estaria errado. Então eu tenho que lembrar que é a área limitada pela curva e o eixo do tempo. Então eu tenho aí duas áreas. A primeira pergunta é: determine o módulo do impulso nos intervalos de tempo de 0 a 4 e de 0 a 6. Então é calcular essa área azul, que eu vou chamar de área 1, que vai me gerar um impulso 1, e essa área 2, que vai gerar um impulso 2, para responder o item A. Muito bem, como o impulso em módulo é força vezes tempo, uma vez que a força está na mesma direção do impulso, de 0 a 4 segundos, eu tenho, portanto, o impulso que eu chamei de impulso da área 1. Ele é numericamente igual à área 1, e a área 1 é um triângulo, cuja área é base vezes altura sobre 2. A base é de 0 a 4 é 4, a altura é 30, e da fórmula dividido por 2. 4 vezes 30 dá 120, dividido por 2, 60. Então a área mede 60, e portanto o impulso, que é numericamente igual à área, vai ser 60 newtons vezes segundo. É bom conferir lá no gráfico se os eixos estão em newtons e segundos. Se não tiver, se aqui, por exemplo, estivesse em minutos, seria newton vezes minutos. Deixa de ser impulso? Não. Só não está no sistema internacional. Se você precisa da resposta do sistema internacional, transforma esses minutos para segundos. Agora, a área 2, que me gera um impulso 2, que é de 0 até 6 segundos. De 0 até 6 segundos, eu tenho de 0 até 6 segundos essas duas áreas. Então eu vou somar a área 1 com a área 2, o impulso 1 com o impulso 2, ou a área 1 mais a área 2. O impulso 1 eu já tenho, 60 newton vezes segundo. O impulso 2 eu não tenho, então eu vou calcular. O impulso 2 corresponde numericamente à área 2, que é base, de 4 até 6, a base é 2. A altura dele é menos 15. Tudo isso dividido por 2 da fórmula. Eu vou usar a altura que ele está me informando aqui, ó, e ela é negativa, menos 15. O que dá menos 30 sobre 2, o que dá 15. Perdão, menos 15, né? E, portanto, se é numericamente igual, para se tornar impulso, basta colocar a unidade. Newtons vezes segundo, ou newton segundo. Bom, é negativo. Sim, é um impulso negativo. Significa que ao invés, por exemplo, de você estar empurrando, você está puxando. É na direção. O que é o sinal menos na física? E principalmente quando falando de vetores. Se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, se eu empurro algo para a direita, isso gera um impulso positivo. Se eu puxo esse algo para a esquerda, isso gera um impulso negativo. Direção oposta. O sinal menos na física, ele tem este significado, sentido oposto. Muito bem. O impulso, portanto, de 0 até 6, soma dos dois impulsos, vai ser, portanto, o impulso 1 que nós calculamos, de 60 newtons por segundo, está aqui, ó, 60 newtons por segundo, mais o impulso 2, que é negativo. Então, isso vai ser, na verdade, uma subtração, 60 menos 15, 45 positivos newton por segundo. Então, eu calculei o impulso de 0 a 4 e o impulso resultante de 0 a 6. Na letra B, ele pergunta: qual a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso da força dada no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos? Qual a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso da força dada no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos?
Bem, se impulso é força vezes tempo, eu quero agora calcular a força, passo o tempo dividindo. A força é igual a impulso sobre tempo. Olha aqui que na figura, agora eu pintei I1 e I2, e onde o I2 está correto. Lembra, está errado. O I2 correto, ele é do lado de cá. Tá ok? Aqui, pelo que eu vou calcular, já é utilizando o I1 e I2 corretos, os valores eu já tenho, não vai alterar a resposta. Mas aqui é bom você observar com clareza que está errada a figura. Lá na nota para você imprimir eu já vou corrigir isso. Tá? Aqui é bom para você observar o erro. I1 é esse, I2 é esse aqui, como está correto aqui na figura anterior. Tá ok? Aqui está errado propositadamente para deixar bem claro que esse é um erro que vocês cometem muito, pegando a área errada, tá bom? Muito bem. O impulso que eu tenho de 0 a 6, que a gente acabou de calcular, ele é de 45 newtons-segundos. O tempo de 0 a 6 é 6 segundos. Você pode pegar o tempo final menos inicial, a variação dá 6 segundos. 45 dividido por 6, isso dá exatamente 7,5. Olha, eu estou dividindo newton vezes segundo por segundo. Cancela segundo com segundo, sobra 7,5. Tá? Então, essa é a resposta para a intensidade da força média, constante. Tá? Média e constante. Que gera esse impulso de 45 newtons por segundo, resposta da letra B. Vocês têm agora conhecimento já, teoria suficiente para vocês fazerem, então, os exemplos resolvidos das páginas 357 e 358 do livro texto, uma vez que os exercícios propostos que aparecem aí são esses 3 e nós fizemos todos eles. Mas é muito importante que vocês façam os exemplos resolvidos. Como é que vocês vão fazer esses exemplos resolvidos? Você vai lá, pega um enunciado, tenta fazer, depois você confere o que você fez, se deu conta de fazer, é claro, com o que está feito lá. Isso é bom para que você visualize a sua forma diferente de fazer. Caso você tenha dúvida, não consiga sair muito do lugar, você dá uma espiadinha rápida lá, vê alguma passagem para facilitar o caminho da sua resolução. Mas não é bom você simplesmente ir lá e ver o que está sendo feito. Primeiro, tente fazer, se esforce. Depois você olha a solução, a resolução que possui lá, tá ok? Bom estudo para vocês.